Meus amados irmãos, eu vou pedir, licença aos irmãos e contando com a boa vontade de todos, para tratar nessa noite do texto, na verdade, não do texto completo, mas de um único versículo que foi objeto da nossa análise na segunda-feira passada. Como vocês sabem, a cada 15 dias, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, nas noites de segunda-feira. São encontros deliciosos, eu venho para cá ansioso por chegar. E por que de eu ter escolhido um versículo que nós já examinamos na segunda-feira passada? Por dois motivos. Primeiro, para estimular os demais irmãos a participarem conosco desses encontros, onde a palavra de Deus está sendo exposta. Não tem serviço que a igreja, de uma forma mais específica, nós pastores, possamos prestar para a igreja, e especialmente do ponto de vista da utilidade, dos frutos, das consequências práticas. Não há nada que possamos fazer de melhor, resumindo, do que pregar a palavra de Deus. E é isso que nós estamos fazendo na segunda. Então, a minha esperança é a seguinte, que no contato com esse versículo 13 de Efésios 1, nós tenhamos um pouquinho do gosto do que Deus está fazendo entre nós nessas noites de segunda-feira. Quem sabe, estimulando a você estar conosco amanhã, porque amanhã nós estaremos aqui à noite para estudar do verso 14 em diante. Quer dizer, hoje eu trago o verso que corresponde corresponde ao ponto em que parei na exposição da segunda-feira passada. Efésios 1:13, amanhã Efésios 1:14 em diante. Agora, não é apenas isso. Eu mesmo fiquei profundamente mexido com o texto de Efésios 1:13. Mas a tal ponto que hoje, lá na nossa igreja, na Barra, filha da igreja Betânia, eu suspendi as exposições sobre o livro de Oséias. Nós estamos examinando os textos dos profetas menores e mergulhamos no versículo 13 de Efésios 1, o mesmo versículo, portanto, que eu estou trazendo hoje para o púlpito da igreja Betânia, porque é de uma atualidade, é de uma relevância, de uma importância difícil de ser superestimada por nós. Então, gostaria de chamar a atenção de todos nessa noite para o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, versículo 13, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. De forma especial, nós o louvamos pela sua paciência, pelo investimento que tu fazes em nós, por essa obsessão de nos salvar e nos tornar partícipes da beleza de Cristo. Te agradecemos pela pressão do Espírito Santo, pela tua disciplina, Senhor, que nos santifica, que nos aproxima de ti. Ó Deus amado, te agradecemos porque não acordamos nesse domingo num CTI. Louvamos o teu nome pelo dom da vida, Senhor, e por podermos usar a energia do nosso corpo para buscar a tua face. Senhor amado, em nome de Jesus, teu único Filho, não leve em consideração os nossos pecados. Senhor, tu sabes que quando paramos para examinar a gênese do pecado, o que nos leva a fazer aquilo que o desagrada, somos profundamente feridos na alma, pelo fato, Senhor, de que pecar é duvidar do teu caráter, Senhor. Deus amado, perdoa-nos,
perdoa-nos pelos pecados de omissão, pelos pecados de comissão, pela prática efetiva do pecado e pelas ocasiões em que deixamos de fazer o bem, Senhor. Perdoa-nos, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso arrependimento. Nós pedimos a Ti que Tu nos ajudes a nos arrependermos do nosso arrependimento, Senhor. Arrependimento sem lágrimas, arrependimento sem pesar, arrependimento sem transformação de vida. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando nos sentimos livres para ser muito maus, porque Tu és muito bom. E agora, Senhor, de posse da Tua promessa, que nos faz, com ousadia, entrar para além do véu, penetrando no Santo dos Santos, nós rogamos ao Senhor nosso Deus, que haja espírito de sabedoria na igreja nessa noite, que os Teus anjos nos cerquem com espada de fogo desembainhada, que haja proteção espiritual. Nós vamos precisar de proteção espiritual, Senhor, porque, ó Deus, vamos hoje tratar do âmago da mensagem do Evangelho, da razão de ser da igreja, daquilo que dá origem a uma igreja e que a sustenta, Senhor. Nós pedimos a Ti que o Teu Espírito esteja entre nós, que haja grande obra de iluminação espiritual e graça, concisão, autoridade, Senhor, fidelidade às Sagradas Escrituras, e que, enquanto, Senhor, estivermos aqui a ouvir a pregação da Tua palavra, que Teu Espírito nos encha de fé, Senhor, porque nós queremos sair daqui nessa noite, dispostos a Te amar, a viver para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, nós não esperamos mais nada da vida, Senhor. O homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Em todos os nossos afetos, Senhor, a nossa esperança, Senhor, o sentido da nossa vida estão postos em Ti, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que levamos esse momento a sério, Senhor. Por isso que não temos como coisa de somenos importância esses encontros de domingo à noite. Ó Deus amado, porque Tu és a pérola de grande valor, o lírio, Senhor dos vales, a estrela da manhã, o motivo da nossa esperança, o arrimo, Senhor amado, da nossa sorte. Ó Deus de toda graça, bondade e misericórdia, portanto, não permita que a igreja esteja apenas a ouvir um pregador, Senhor. Senhor, nós não pedimos eloquência, nós não pedimos, ó Deus amado, nem mesmo a capacidade de falar o que ninguém jamais falou, Senhor. O que nós queremos é demonstração de espírito e de poder, Senhor. Que haja autoridade no púlpito, unção no púlpito, unção nos bancos. Ó Deus amado, que essa mensagem sirva de vetor para a vida da igreja presbiteriana Betânia, para a vida da nossa amada igreja, Senhor. Ó Deus, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, como que uma igreja nasce? A igreja nasce através dessa experiência vivida pelos efésios. No primeiro século, um grupo de missionários cristãos se dirigiu para aquela cidade, uma cidade portuária, rica, com comércio que era referência naquele tempo e capital da adoração à famosa deusa Diana. Missionários cristãos se dirigiram para aquela cidade. Para fazer o quê? O texto diz que eles se dedicaram à tarefa, segundo o apóstolo Paulo, de pregar a palavra da verdade. Olha o que diz a parte A do versículo 13.
em quem também vós, os efésios, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ele está falando de uma sociedade pagã que ouviu a mensagem dos missionários cristãos. Quando ele fala sobre em quem também vós, está falando de homens e mulheres que viviam nas trevas do paganismo, que não conheciam o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os missionários cristãos foram enviados para dissipar aquelas trevas e, na cidade de Éfeso, levar a cabo um trabalho evangelístico que desembocasse na plantação de uma nova igreja. E foi o que aconteceu. E o que aconteceu, segundo o apóstolo Paulo, mediante a pregação da palavra da verdade. Poucas declarações nos ajudam a avaliar a dignidade desse trabalho, a importância da igreja, o valor da obra missionária, como essa que nós encontramos no verso 13 de Efésios 1. Nossa tarefa consiste em nada mais, nada menos do que pregar a palavra da verdade. É uma mensagem que é declarada, que é proclamada, que é anunciada. E o texto diz que essa mensagem tem como característica ser verdadeira. O que significa que ela explica a realidade, ela corresponde à realidade dos fatos. Trata-se de uma mensagem, portanto, comunicada por Deus ao seu povo, que se encontra sob a custódia da igreja. É palavra da verdade. É algo que, quando compreendido pelo missionário, pelo professor de escola dominical, pelo líder de grupo pequeno, pelo pregador da palavra de Deus, que os eletriza por completo. Você se levantar para pregar, absolutamente certo do fato que está proclamando aquilo que a Bíblia chama de verdade, a mensagem da verdade, a palavra da verdade. E isso em razão do fato de ter sido comunicada pelo próprio Deus à vida da sua igreja. E não apenas isso. O texto diz que essa palavra da verdade é também chamada de o evangelho da vossa salvação. Aqui então, meus amados irmãos, é coisa de nós cairmos de joelhos e louvarmos a Deus pelo privilégio de estarmos envolvidos com missão tão santa, tão gloriosa, tão especial. Meus amados irmãos, eu diria para vocês que se eu tivesse 1000 vidas para viver, eu dedicaria as 1000 à pregação da palavra de Deus, do evangelho, que é chamado aqui de evangelho da vossa salvação. Vejamos palavra por palavra. Em primeiro lugar, evangelho é chamado, portanto, de boa nova. É uma notícia extraordinária. É uma notícia que faz o homem a ouvir esse tipo de pregação, a dizer: eis algo que atende às minhas mais profundas expectativas. O que esse homem proclama, e por isso os seus pés são formosos, os seus passos são belos, é aquilo que me revela uma espécie de universo que está para muito além de tudo quanto eu pude imaginar, dos meus sonhos mais ousados. O evangelho, a boa nova. Por que chamar de boa nova? Porque oferece a única e surpreendente resposta que existe para os 2 principais problemas da raça humana, que dizem respeito à sua e à minha vida. O primeiro deles, o problema do pecado. O
fato de que nós fazemos aquilo que desagrada a Deus. Fazer aquilo que desagrada a Deus, repito, é muito mais do que você beber uma dose a mais de álcool e se embriagar. É muito mais do que você fumar cigarro ou ver o que não deve na internet. Significa o homem tomar a decisão de viver uma vida oposta à vida que o próprio Deus vive, que é uma vida de amor. Significa deixarmos de fazer o que é justo, o que é razoável. Resumidamente falando, significa deixarmos de amar. Isso é pecado e nós não sabemos amar, nós desaprendemos a amar, nós não conseguimos amar. Esses dias, lendo um livro do famoso historiador britânico Eric Hobsbawm, ele aponta para uma estatística assombrosa. No século XX, o século do qual todos nós viemos, século XX, presenciou a morte de 180 milhões de pessoas. Mas veja só, não estou falando de morte por terremoto, por tsunami, não estou falando de morte por causa de tragédia natural, morte em razão de guerras, de revoluções, de ações terroristas. Nós matamos 180 milhões de membros da nossa espécie, dessa gente, sem a qual nós não conseguimos viver e que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Como diz G.K. Chesterton, a doutrina do pecado original é a única doutrina bíblica para a qual há evidência empírica. A vida prova que há alguma coisa de equivocado conosco. E o cristianismo diz que nós estamos equivocados numa questão central. Somos viciados em nós mesmos. Somos obcecados com a ideia de sermos felizes. Mas a tal ponto que nessa perspectiva somos capazes de relativizar a verdade e passar por cima do próximo. E aí o cristianismo diz: os homens precisam de um Salvador. Os homens precisam de um Salvador. Para nos livrarmos do pecado, historicamente, qualquer estudo de antropologia prova isso, somos seres construtores de altares, obcecados pelo sagrado. Procuramos trabalhar duro para comprar o favor da divindade, para aplacar sua ira. É sob esse pano de fundo da nossa culpa, das soluções que o homem tem apresentado a partir da construção de deuses criados à sua imagem e semelhança. Em outras palavras, é sob esse pano de fundo que a mensagem da verdade, o evangelho, a boa nova, se apresenta a nós como tal. Porque finalmente, isso é muito bom de proclamar, gente, é um negócio maravilhoso. Finalmente, surgiu em Éfeso, como em Roma, em Corinto, e tempos depois, na América do Norte, no nosso querido Brasil, homens anunciando um Deus completamente diferente. Um Deus que não pede do homem oferta, mas que Ele próprio é o ofertante, trazendo nos seus braços o corpo ensanguentado do seu Filho e oferecendo a si mesmo, como satisfação pelos nossos pecados, conforme eu tenho dito aqui no púlpito da Igreja Betânia, um Deus que desviou a sua ira
de uma raça que desaprendeu a amar e a trouxe para si mesmo, punindo os nossos pecados nele próprio, na pessoa do seu Filho bendito. O que permitiu aos missionários cristãos, pela primeira vez na história das religiões, anunciar o conceito de graça. Um Deus que perdoa gratuitamente, de modo descomplicado, o homem, que pede que o homem tão somente se arrependa e creia na oferta do seu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é chamado de Boa Nova, porque resolve de modo surpreendentemente satisfatório o problema do pecado e, consequentemente, o problema da morte. E aí, podemos ver na história da literatura universal declarações inusitadas, como, por exemplo, essa aqui, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, olha que coisa linda, portanto, porque o crente pensa, porque o crente aplica doutrina em sua vida, porque o crente tem o que dizer para si mesmo, quando a morte se lhe configura como absolutamente capaz de deixar o homem petrificado, sem ter o que dizer para si mesmo diante do horror que ela produz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, isso é o Evangelho, por isso que é chamado de boa notícia. Uma boa notícia. Talvez um outro caminho que possamos pegar para podermos mensurar o que isso significa, a solução que o Evangelho traz para o problema do pecado, o problema da morte, é tratando do tema sob a perspectiva dessa figura que a Bíblia apresenta como o objeto do amor complacente de Deus, aquela espécie de ser humano que causa deleite no coração de Deus, que a Bíblia chama de justo. Justo. A Bíblia diz que o reino dos céus é dos justos, que Deus tem prazer nos justos, que Deus ouve a oração dos justos. Agora, quem é o justo? E aí que nós ficamos assim, apavorados, sem saber o que fazer com a nossa própria vida, quando tomamos conhecimento do fato de que ser justo aos olhos de Deus é viver em completa conformidade à lei de Deus. Significa você amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus ardentemente com todo o seu ser, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Significa você olhar para os 10 mandamentos e dizer para si mesmo: por esse teste eu posso passar incólume. Significa você olhar para o espelho da lei e não ver rugas no seu rosto. Significa você olhar para o 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do seu próximo, o campo do seu próximo,
e você dizer: por esse também eu passo incólume, porque eu não sei o que é sentir um prazer secreto, quando aquele que é superior a mim fracassa. Não sei o que é desejar a queda daquele que conquistou na vida o que eu ainda não alcancei. Eu não entendo, porque não faz parte da minha natureza o que Salomão declara, que as palavras do maldizente são como bons bocados que descem para o interior, para o íntimo do ventre. Eu não sei o que é sentir o prazer secreto de ouvir péssimas notícias sobre a vida do próximo. O justo. Se você pode dizer que passou pelo teste do amor, que você olhou para os 2 grandes mandamentos que sintetizam toda a lei, e que chegou à conclusão que não deve nada a Deus, a Bíblia diz que você está chamando Deus de mentiroso e está enganando a si mesmo. Porque Deus afirma, Deus declara que nós somos pecadores. Como que o Evangelho resolve esse problema? É da forma mais gloriosa possível. Vejam comigo um texto que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Então, esse é um ponto central, porque quando eu olho para as promessas que a Bíblia tem para os justos, e dizendo que somente eles vão entrar no reino dos céus, que só habitarão na Nova Jerusalém os justos, tudo o que eu passo a desejar a partir da assimilação da verdade, é vir a me encontrar nessa categoria. Quem são esses que causam tamanho deleite ao coração de Deus? O que fazer para pertencer a esse grupo? Como me tornar justo? Como ser justificado? E aí Paulo, nesse versículo, revela o método do Evangelho. Como que o Evangelho resolve esse problema? Como que o Evangelho torna pecadores que desaprenderam a amar em objeto do amor complacente de Deus? Como que Deus declara justo aquele que passou a viver uma vida odiosa aos olhos do seu Criador? Olha que declaração linda. Isso aqui é um sumário do Evangelho de Jesus Cristo. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, o que significa que ninguém haverá de ser considerado justo aos olhos de Deus pela obediência à lei. Isso porque a lei é fruto do capricho divino. Isso porque a lei pede do homem o que não faz sentido. Trata-se, portanto, de algo que corresponde a uma imposição arbitrária e maquiavélica do Deus, de um Deus que cobra do homem o que o homem não pode dar. Segundo o testemunho claro, amplo, insofismável das Sagradas Escrituras, o grande problema é que nós nos tornamos fracos. O grande problema é o fato, conforme eu acabei de lhes dizer, de estarmos tão viciados em nós mesmos, de anelarmos por vivermos num universo antropocêntrico, onde o nosso desejo prevaleça, onde não haja alguém a quem tenhamos que prestar contas e sujeitar a nossa vontade. Por obras da lei, diz o apóstolo Paulo, homem nenhum é justificado, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, o que significa o seguinte, que é possível uma pessoa ser declarada, ser considerada justa por Deus, mas não mediante
o caminho que se tornou impossível de ser trilhado pelo homem em razão da sua fraqueza, o caminho das obras, mas por meio da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê em Cristo, você se reconcilia com Deus através de Jesus. Você para definitivamente de tentar comprar o amor de Deus com o suor do seu rosto. Você remove da sua vida espiritual toda a perspectiva de desempenho para ser aceito por Deus. Entrega a sua vida a Jesus, compreende que Jesus cumpriu a lei no seu lugar, cumpriu o chamado pacto das obras, e ao morrer na cruz, morreu pelos seus e pelos meus pecados, e mediante a fé em Jesus Cristo, isso é lindo no Evangelho, ser justo deixa de ser questão de desempenho, e passa a ser tratado como um dom, um favor imerecido. Em outras palavras, alcançar a justiça deixa de ser visto como sinônimo de santificação e passa a ser considerado como no lugar de justiça conquistada, justiça imputada. Essa é a grande diferença entre católicos e protestantes. Mais do que a relação com Maria e os santos e o sistema eclesiástico da Igreja Católica, o sistema de governo eclesiástico do catolicismo, não há nada que mais nos separe dos nossos queridíssimos amigos católicos, que fazem parte de uma igreja dentro da qual temos que reconhecer há pessoas convertidas, mas de cuja teologia nós discordamos, nada nos separa mais dos católicos do que o conceito de justificação. Até hoje, em razão do Concílio de Trento, há uma maldição sobre nós protestantes. Quando a Igreja Católica se reuniu naquele concílio para tratar da questão protestante, lançou uma maldição que até hoje não foi revogada. Em que consiste essa maldição? Todo aquele que professa que a justificação é pela graça mediante a fé, que seja anátema. Porque para os nossos amigos católicos, justificação é o processo mediante o qual eu me torno justo. É algo processual, é conquista, é desempenho, é performance, é sinônimo de santificação. Nisso consistiu o gênio de Martinho Lutero. Foi Martinho Lutero olhar para essa doutrina e dizer o seguinte: se a justificação é o que o catolicismo está ensinando, o evangelho não pode ser chamado de boa nova. Por quê? O quão justo eu preciso ser para finalmente me considerar partícipe dessas bênçãos que a Bíblia diz que Deus haverá de derramar apenas sobre a vida dos justos. O que levou Lutero, então, a declarar que o homem é justificado pela graça de Deus mediante a fé, que a justiça é dom, é uma justiça não conquistada, é uma justiça imputada, que não são as minhas obras que valem, sim as obras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso, especialmente quando nós temos que cruzar o Jordão. E cruzar o Jordão é pedreira. Às vezes nós cruzamos o Jordão subitamente. Às vezes nós temos que antever a chegada. Hoje eu fui procurado por um membro da minha igreja. Faz parte da primeira geração de convertidos, um amado. Ele disse: Antônio, eu sinto que eu estou morrendo, que eu vou partir. Eu usei muita cocaína injetável. Toda a minha geração de surfistas do Pier de Ipanema contraiu hepatite. E agora, Antônio, meu fígado não funciona mais, eu estou com câncer. Jordão, na hora de entrar na terra da promessa. Faz bem?
é incalculável o consolo da alma piedosa ter no leito de morte a certeza de que homem nenhum é justificado diante de Deus pelas obras da lei, e sim pela graça que está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eu não precisei passar pela senzala para devolver o que eu gastei com pecado, pois Ele me recebe do jeito que eu volto, e corre na minha direção, e troca as minhas vestes, e põe anel de ouro no meu dedo, e sandália nos pés, porque só os escravos andam descalços, e ainda me ensina, e quando você estiver na festa, sua consciência vai lhe dizer que você não é digno, o irmão mais velho vai começar a gritar, a lei vai se levantar e vai dizer que o evangelho é irracional, sua consciência o vai espezinhar, a religião vai se levantar e vai dizer, não é possível que as coisas sejam tão fáceis assim. Ouça apenas a canção de amor do Pai, permaneça na festa, certo de que o Pai se regozija em poder dizer, aquele meu filho que estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. Bom, gente, o que eu quero lhes dizer é o seguinte, é que os missionários cristãos do primeiro século, quando se dirigiram para esta cidade, vamos assim chamar de virgem para o evangelho, eles foram com uma mensagem, chamada de palavra da verdade, ou evangelho da vossa salvação, porque é uma boa nova que salva, é uma boa nova que perdoa, é uma boa nova que permite o retorno para a casa do Pai, é uma boa nova que dá fim para o problema terrível da morte, é o evangelho da salvação. Abra um parênteses para lhes dizer o seguinte, é coisa de nós termos verdadeiro fascínio por isso aqui, e quando vemos homens como o pastor Tel, pastor Josué e os demais pastores da igreja, falando dos 3 caminhos para a edificação, falando sobre escola dominical, falando sobre os grupos pequenos, sobre os cultos de domingo, isso é coisa para nós amarmos, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é que em razão desse sonho chamado evangelho, intimamente conectado com esse sonho chamado igreja, o cristianismo entrou em Éfeso, e pagãos, homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, que se encontravam em trevas, finalmente puderam olhar para os céus, e em vez de contemplar a carranca de um déspota, encontraram motivos para fazer poesia, para o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Agora, uma heresia, o texto está dizendo que esses homens foram a Éfeso e anunciaram a palavra da verdade, e foi em razão do conteúdo da mensagem que nasceu uma igreja. Está claro isso para vocês? E essa mensagem é chamada de evangelho da vossa salvação. É uma notícia maravilhosa, abençoadora, que encanta e que salva, e que permite ao homem obter perdão de pecados, e em razão disso, ouvir da parte do Salvador, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Pois bem, agora acontece que nós pregadores podemos passar um ano inteiro pregando a Bíblia, pregando fielmente a Bíblia,
sem pregar a mensagem da verdade, sem pregar o evangelho da salvação. Não confunda a pregação da Bíblia com pregação do evangelho. Nem tudo na Bíblia é evangelho. Davi enfrentando Golias não é evangelho. Eu posso usar como ilustração para o evangelho. Em razão do fato de todos esses afluentes desaguarem no rio do evangelho, em todos os textos da Bíblia eu posso encontrar uma conexão com Jesus Cristo. Contudo, um homem pode passar parte da sua vida num púlpito como esse, sem anunciar o evangelho. Pregar o evangelho é proclamar o que a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez pela sua igreja. Pregar o evangelho é falar sobre a cruz, sobre o sangue derramado e a necessidade do homem se arrepender e crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, isto é de fundamental importância, porque esta é a pregação que o Espírito Santo mais honra. Não há mensagem que vem acompanhada de forma mais cabal, evidente, do endosso do Espírito Santo, do que a proclamação de Cristo, e note bem, e este crucificado. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo se dirige a uma igreja que havia permitido que pelas portas dos fundos entrassem falsos mestres, dizendo que o homem precisa de Cristo e de Moisés, que Cristo não basta, e sem circuncisão, nenhum homem entrará no reino dos céus. Paulo enlouqueceu, e ele escreve a carta aos Gálatas com o propósito de defender uma única doutrina, a doutrina da justificação pela graça mediante a fé somente. Vejam, o livro que está aí do lado, Carta aos Gálatas, vejam comigo, o versículo 1 do capítulo 3. Eu estou falando sobre a importância de pregarmos o Evangelho, que sem pregação do Evangelho não há igreja, não há novo nascimento. Sem pregação do Evangelho não há avivamento. O avivamento não vem quando nós falamos sobre o Espírito Santo, o avivamento vem quando nós falamos sobre Jesus Cristo. Sobre Jesus Cristo. Olha só o que o texto diz. Ó Gálatas insensatos, ele está dizendo que a igreja estava atravessando por alguma loucura, algum enfeitiço, havia alcançado aquela comunidade cristã também do primeiro século. Quem vos fascinou? Um feitiço. A vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Muito provavelmente, essa é a opinião de John Stott, o apóstolo Paulo está aqui dizendo que havia uma espécie de dramatização na mensagem. O pregador, para enfatizar a cruz, procurava levar os ouvintes até mesmo a verem, a conceberem, a imaginarem Jesus Cristo crucificado, ante cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Então o apóstolo Paulo está querendo entender o seguinte: quem os demoveu da fé nesse sacrifício? O que fez com que vocês deixassem de depender somente de Jesus Cristo para a sua salvação? Quem disse que Jesus Cristo precisa de Moisés para salvá-los? Olha o que ele diz, verso 2: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É a igreja que prega a Bíblia até fielmente, mas não prega o Evangelho. Aqui está a pergunta: recebestes o Espírito?
o fogo pentecostal caiu, o avivamento veio, vocês foram batizados com o Espírito Santo, por conta de uma pregação que enfatizava a necessidade do homem obedecer os 10 mandamentos, ou porque foi proclamada a obra daquele que cumpriu os 10 mandamentos pela igreja, e que a comprou com seu próprio sangue. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: a pregação do evangelho é o estopim do avivamento. Se nós queremos Pentecostes, o evangelho tem que ser pregado, e repito, tem que ser anunciado Cristo e este crucificado como propiciação pelos nossos pecados, como morte vicária, morte substitutiva, morte propiciatória, de cujos benefícios nós devemos receber mediante arrependimento e fé. Olha o que o apóstolo Paulo prossegue dizendo: quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? A pregação foi feita, o evangelho foi proclamado, e vocês sabem que houve batismo com o Espírito Santo na igreja, e vocês desfrutaram do céu, e o amor de Deus foi afirmado, e vocês foram tomados de alegria indizível e cheia de glória. Mas agora, pelas portas do fundo da igreja, vocês permitiram que mestres judaizantes entrassem e dissessem que sem as obras da lei, sem Moisés, sem a circuncisão, não há salvação. Aí o apóstolo Paulo prossegue, olha lá: terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão? Verso 5 é fundamental. Que versículo, gente. Então, é um versículo profético para essas duas igrejas que eu tive a oportunidade de pregar nesse dia. Igrejas que estão ansiando por renovação, igrejas cujos pastores gemem por avivamento. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres. Notem bem, não apenas o derramado do Espírito, não apenas o selo, não apenas o batismo, não apenas o testemunho interno do Espírito, mas aquele que opera milagres entre vós, como evidência da autenticidade da mensagem. Porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos amados, deveria ser recebido por nós com santo temor. O que ele está afirmando é que a pregação do evangelho no primeiro século, que deu ensejo ao contato da igreja com esse mundo que chamamos de sobrenatural. O evangelho foi pregado, e duas obras da misericórdia divina ocorreram concomitantemente: milagres e batismo com o Espírito Santo. A igreja foi batizada com o Espírito Santo, e manifestações do poder curador de Deus aconteceram naquelas igrejas da Galácia. Voltemos ao texto. Gálatas 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, aqui está um milagre. Aqui está um milagre. Eles creram. A mensagem foi proclamada, o evangelho foi testemunhado, e aconteceu, e não me peçam para explicar esse milagre, de pessoas ouvirem a mensagem e verem excelência nela, e fixarem seus afetos na mensagem, e assim serem levadas à fé na mensagem. Elas creram, o que significou o seguinte para elas, presta atenção: a palavra da verdade foi proclamada,
E finalmente aquelas pessoas se viram diante de algo que as ajudava a entender o universo. A partir daquele ponto elas encontraram um Deus a quem podiam amar, receber o seu perdão, passaram a experimentar sentido para a sua vida. O texto em seguida diz que elas ouviram a mensagem da salvação, o evangelho da vossa salvação, ouviram uma boa nova, experimentaram a salvação, e aí passaram a poder ter o que dizer para si mesmas, nas horas em que eram confrontadas pela lei, pela sua consciência, pelo tentador. Jesus Cristo morreu por mim na cruz, e o evangelho proclama que todo aquele que nele crê, tem a vida eterna, seus pecados foram cancelados, que Deus acolhe aquele que volta para a casa do Pai, com base na promessa de perdão em Jesus Cristo. Aquelas pessoas também passaram a poder olhar para as suas próprias vidas e ver as evidências do novo nascimento, e podiam dizer para si mesmas: eu não teria esse amor pela igreja se não tivesse nascido de novo, eu não experimentaria essa compaixão pelo que sofre se o Espírito Santo não estivesse habitando em meu coração e me ensinando a amar. São formas de diálogo que nós podemos manter com o nosso próprio espírito, naquelas ocasiões em que nossa fé é frontalmente atacada pelo inferno, quando vou dar o nome dele, o diabo tenta roubar a alegria da nossa salvação. Não pense que a maior meta dele na sua vida é levá-lo para a prática de um pecado específico. Não há nada que ele queira mais fazer na sua vida do que roubar a segurança da salvação, porque se ele roubar a segurança da sua salvação, você perderá a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e sem essa força, sem essa alegria, sem esse gozo, você se tornará uma péssima apresentação do evangelho. Sua vida não atrairá pessoas à fé, e você se tornará presa fácil nas mãos do inimigo. Deus, no seu infinito amor, compadecendo-se daquela igreja recém-plantada, resolveu selar o coração dos efésios, a fim de que, além do testemunho da palavra, eles tivessem o testemunho direto do próprio Espírito Santo. Tendo nele também crido, fostes posteriormente selados com o Santo Espírito da promessa. É o Santo Espírito da promessa, porque é o Espírito que foi prometido pelo profeta Joel no Antigo Testamento, é o Espírito que foi prometido pelo próprio Cristo. É a terceira pessoa da Trindade que sela o coração do homem. O que significa receber o selo de Deus? Selo, entre outras coisas, é algo que confere segurança, autenticidade. Quando experimentado pelo espírito humano, faz com que o homem, com alegria indizível e cheia de glória, repito, creia que seus pecados foram perdoados, de que ele então faz parte desse povo santo, da comunidade dos justos, e portanto partícipe das promessas que Deus tem revelado para a vida da sua igreja, o selo do Espírito. Irmãos amados, e aqui nós nos deparamos com as duas grandes necessidades da igreja para esse presente momento da nossa história. Se a nossa querida igreja Betânia quer renovação, a fim de, em nome de Jesus, em poucos meses, quem sabe, pela graça de Deus, vemos esses espaços que precisam ser ocupados, porque tem gente carente de Cristo do lado de fora da igreja. Nós precisamos, amados irmãos, de luz e fogo. É o que eu disse hoje para a minha querida igreja.
nós precisamos de luz e fogo. Sem luz, nós não temos como interpretar as experiências místicas, não temos como saber se são de natureza puramente psicológica ou diabólica até mesmo. Mas sem o fogo, sem o selo, sem o batismo, ou seja, qual é o nome que os homens decidam dar para essa experiência, nós caímos na ortodoxia morta. A igreja mantém o corpo doutrinário, subscreve a confissão de Westminster, se apresenta como calvinista, sei lá, as doutrinas são zelosamente estudadas e memorizadas, mas não há vida, não há transcendência, porque não há fogo. E houve, portanto, em Éfeso, essa dupla operação do Espírito Santo. Os missionários foram para Éfeso, pregaram a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Repito, não pregaram a Bíblia. Inicialmente pregaram o evangelho, depois sim, houve as aplicações da verdade do evangelho para as mais diferentes áreas da vida. E os mais diferentes textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento que começava a ser formado, foram ensinados para aquela igreja recém-plantada. E mais do que isso, a mensagem do evangelho no poder do Espírito Santo levou aquelas pessoas à experiência de conversão, e para selar em seus corações a certeza da sua salvação, o Espírito Santo foi enviado a fim de botar o selo divino no coração dos membros daquela igreja. Quando isso acontece na vida de várias pessoas, ao mesmo tempo nós dizemos que houve um avivamento. Um avivamento. Esse selo permitirá a você e a mim provar de duas bênçãos impagáveis, que correspondem à maior necessidade para a vida da igreja, seja em que era for. Em primeiro lugar, autoridade para pregar o evangelho, poder para testemunhar de Cristo. Faça essa pergunta: a autoridade na sua vida, quando você prega a palavra de Deus, as pessoas são tocadas na alma? Vou fazer uma pergunta, não é dura, estou fazendo para mim mesmo, é amor, é desejo de edificar a igreja de Cristo. Quantas pessoas você levou a Cristo nos últimos meses? Esse é um ponto. A Bíblia diz que os escribas e fariseus pregavam sem autoridade, que havia algo em Jesus Cristo que não podia ser encontrado nenhum nem outro. É a mensagem que é proclamada e que vem acompanhada do corpo que fala, da expressão facial, sei lá, do brilho dos olhos. Enfim, é uma coisa difícil de você definir, mas que pode identificar na vida do pregador. E esse selo sempre faz a igreja transbordar de alegria, porque é da sua natureza dar ao crente a certeza da sua salvação. Vejam comigo, Romanos capítulo 8, que apresenta essa operação do Espírito Santo. Podem deixar que eu estou aqui olhando para o relógio, vamos já terminar para poder orar e pedir luz e fogo, em nome de Jesus. Olha lá, Romanos capítulo 8, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí a bomba atômica, olha lá, porque não recebestes o espírito de escravidão. O espírito de escravidão é aquele espírito que foi experimentado por um homem como John Bunyan, que passou 1 ano e 8 meses desesperado pela sua alma, querendo encontrar certeza de salvação em Cristo. Ele diz que ele invejava os insetos, pelo fato dos insetos não serem capazes de experimentar os terrores do espírito humano, até que ele provou da salvação pela graça mediante a fé, e escreveu a sua magnum opus, O Peregrino.
que tem como capítulo central o momento que cristão tem um encontro com a cruz e vê o fardo cair do seu ombro. O espírito de escravidão é terrível, ele costuma anteceder os avivamentos. Várias pessoas ao mesmo tempo passam a se aterrorizar com a possibilidade da morte, da perdição eterna. É o espírito de escravidão, você se sente um escravo. Você olha para Deus e identifica em Deus um Senhor. É mais ou menos aquela pregação de Jonathan Edwards, se não me falha a memória, em Enfield, perto da Universidade de Princeton. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Que sermão! Que sermão! Em que ele diz que a vida daquelas pessoas estava por um fio, que era segurado pelas mãos de um Deus irado, que não tinha obrigação nenhuma de salvá-las. As pessoas se seguravam nas paredes, nas pilastras, e contam que era um grupo, uma igreja muito soberba. O espírito de escravidão, quando ele vem, você prova disso, desse terror de alma, dessa angústia, de não saber o que fazer com sua própria vida, de você é levado a gritar: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu odeio, esse eu pratico. Espírito de escravidão. Então ele diz: não recebestes o espírito de escravidão para viverdes de novo, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o espírito de adoção que em razão do testemunho, pois ele testemunha com o meu espírito, não é mais o meu espírito testemunhando com minha própria vida, não é mais o diálogo que eu travo dentro do meu coração, na minha própria alma, comigo mesmo, não é mais eu usando a Bíblia para tentar me convencer que os meus pecados foram perdoados, não é mais eu batendo papo com o diabo, numa discussão infernal, com o diabo me lembrando dos meus pecados, com o diabo me trazendo à memória as minhas fraquezas. Paulo descreve o Espírito Santo chegando, entrando, cerrando o diálogo e dizendo: muito do que você está dizendo sobre a vida do meu servo pode ser até verdadeiro, e experimentado como tal pelo seu coração. Contudo, ele é meu, não é o que gostaria de ser, mas não é mais o que um dia foi. Os seus pecados foram perdoados, foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse é o selo. O Espírito testifica com o seu espírito de que você é amado, que você é filho de Deus, que seus pecados foram perdoados. E isso leva então, a partir do mais profundo do seu coração, a formular essa oração: Abba Pai. A palavra aramaica que um menino usava dentro de casa na relação com seu pai. É uma experiência que produz proximidade, familiaridade, independência, proximidade, segurança, certeza. Meus amados irmãos, como que nós precisamos de avivamento. Vocês imaginem, se ainda este ano o Espírito Santo vier sobre a igreja presbiteriana Betânia e testificar com o espírito dos seus membros que nós somos filhos de Deus, e isso nos levar a clamar: Abba Pai. E a partir desta experiência, passarmos a viver o cristianismo de modo desassombrado, e surgir em nós um fervor missionário, e paixão pela pregação do Evangelho, meus amados irmãos, e pregação do Evangelho que passará a ser feita com autoridade, meus amados irmãos, luz e fogo. Essa deve ser a nossa meta, o conteúdo do Evangelho, o Evangelho puro sendo pregado, o pecador entrando nessa igreja e através da pregação sabendo qual é o caminho que leva ao céu, e o Espírito Santo honrando o trabalho dos ministros fiéis, selando os corações, trazendo avivamento, batizando com o Espírito Santo, e fazendo então com que a igreja se transforme no lugar da transcendência e da mensagem que satisfaz o intelecto e que permite então finalmente o homem adorar a Deus com
todo o seu ser em espírito e verdade. Eu gostaria de chamar a igreja nessa noite para nós, no término dessa mensagem, orarmos pelo cumprimento do versículo 13 na vida da Igreja Presbiteriana Betânia, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Posso dizer, por conhecer a alma dos pastores da igreja, que é isso que eles querem para essa igreja. Eu sei que é isso que os membros querem, pelo que muita gente tem orado durante anos a fio, e em nome de Jesus, é o que vai acontecer na vida da igreja Betânia, e a glória do segundo templo vai ser maior do que a glória do primeiro, em nome de Jesus, e vai ser espalhado pelo Brasil a notícia de que o fogo do Espírito caiu sobre a igreja Betânia, e em nome de Jesus, pessoas da região metropolitana do Rio de Janeiro, de outras partes do Brasil, virão para cá, para receber a luz do Evangelho em nome de Jesus, e nós vamos em nome de Jesus ter aqui uma igreja que será essa referência, para a glória de Jesus, para o louvor de Jesus, de equilíbrio entre luz e fogo, entre assimilação intelectual da verdade, investigação teológica, e o misticismo santo, o misticismo inteligente, o misticismo cristão, em que o homem permanece usando o cérebro, mas que é levado a falar na presença de Deus o que jamais pôde expressar, porque foi visitado pelo Espírito de Jesus Cristo, e em nome de Jesus, olha, eu vou falar, eu profetizo, mas isso aqui é o desejo, a profecia do desejo, que em nome de Jesus, em breve, nós vamos ver o Espírito Santo falando para cada membro dessa igreja o que disse, o Pai disse para Jesus Cristo, nosso Salvador, no Rio Jordão: tu és o meu filho amado, e na tua vida eu me deleito, tenho prazer em você, em nome de Jesus.